Morte celular. Universidade Estadual do Ceará, UES. Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, Fafidam. Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Disciplina de Biologia Celular. Morte celular. Aluno Lamarck Augusto, 2020. Trabalho apresentado para a disciplina de Biologia Celular do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UES Fafidam. Professora Mestre Camila Tamires, abril de 2020. Definição: a morte celular é um mecanismo natural que ocorre tanto para a remoção de células desnecessárias ou potencialmente prejudicadas, quanto em resposta a um grave dano ou lesões irreversíveis e pode ser fisiológica ou patológica. A morte celular acontece em decorrência da perda permanente das atividades biológicas necessárias para manutenção do equilíbrio, que ocorre quando o processo degenerativo alcança um nível irreversível. O termo degeneração refere-se a alterações celulares que não matam a célula, deixando-a com as funções diminuídas. Estas alterações podem ser reversíveis ou evoluir para a morte celular. Há alguns fatores ou partes da célula que, quando prejudicados, podem levar à morte celular, são as membranas, a respiração aeróbia, a síntese de proteínas e a manutenção do citoesqueleto ou DNA. Se um desses fatores ou uma dessas partes da célula sofrer consequências irreversíveis, a consequência pode ser a morte celular. A necrose, ela provoca a perda da integridade da membrana, e isso gera o extravasamento dos conteúdos celulares, provocando a dissolução e, consequentemente, a inflamação do tecido. Isso é uma coisa prejudicial para a homeostase do organismo. Então, normalmente, alguns fatores podem desencadear a necrose, como a redução do fornecimento de oxigênio para o tecido, algumas substâncias tóxicas ou mesmo a radiação. Se elas chegarem a provocar um dano irreversível, provavelmente vai levar à necrose. Então, esses fatores, eles podem provocar dano ou disfunção mitocondrial, e isso vai gerar uma redução da produção de ATP, que é a molécula responsável pela energia na célula, né? Com a redução de ATP, vai ser necessário a célula buscar outra fonte de energia, então ela vai realizar a glicólise anaeróbia, que além de reduzir as reservas de glicogênio, ela vai gerar um maior acúmulo de ácido lático, e isso vai reduzir o pH. E uma das consequências disso é a condensação da cromatina. Além disso, alguns fatores que dependem de energia, eles vão ser prejudicados, como é o caso da bomba de potássio, e isso vai causar um desequilíbrio eletrolítico na célula. E também vai afetar os ribossomos, também diminuindo a síntese proteica. Além disso, também tem aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, que causam diversas disfunções e anormalidades nas células, e tudo isso vai resultar na necrose. Algumas características são a dilatação da mitocôndria, a destruição das organelas, a condensação da cromatina e do DNA, a dissolução do núcleo, o rompimento da membrana e a inflamação. Tudo isso são efeitos provocados pela necrose. Em relação à condensação da cromatina e do DNA, que gera a dissolução do núcleo, isso vai acontecer
por esses três etapas aqui: a cariólise, a picnose e a cariorex, porque isso aí vai gerar uma desfragmentação do núcleo que ele passa a deixar de existir, passa a não existir mais. Então, a necrose ela vai afetar tanto o núcleo da célula, quanto a membrana, quanto as organelas, e vai gerar o extravasamento do conteúdo celular e gerando a inflamação. É importante lembrar que a necrose acontece em uma situação patológica, normalmente grave. É uma condição que foge do controle do organismo. E quando o organismo detém o controle, ele vai buscar realizar a morte celular por apoptose, pois acontece de forma mais organizada e não causa os efeitos negativos que a necrose causa. A apoptose ocorre de forma programada na morte natural da célula ou por mecanismos do desenvolvimento do organismo, ou buscando manter a homeostase. Pode ocorrer também em algumas situações patológicas brandas, como alguns estímulos nocivos, problemas no DNA, efeito da radiação ou efeito de drogas, doenças viróticas ou tumores. Tudo isso pode provocar a apoptose. Algumas características da apoptose, como a gente pode ver, a célula está normal e quando chega o momento certo da apoptose, vai haver a condensação da cromatina e a célula vai perder a sua forma original e vai começar a formar bolhas na membrana ou alongamentos, Alongamentos. Com o tempo vão se formar vesículas com as membranas, o sistema de endomembranas vai se desfazer e vão formar vesículas com as outras organelas e após a fragmentação da célula vão formar os corpos apoptóticos que depois serão fagocitados. Então, características da apoptose: condensação do núcleo e do citoplasma, formação da de circunvoluções na membrana, as organelas normalmente permanecem intactas até quase o final do processo. A célula é fragmentada em corpos apoptóticos e depois ela é morta e removida do tecido por células vizinhas ou fagócitos. Então, as organelas elas vão ser digeridas também nesse processo aí da fagocitose. Então aqui vou tentar explicar para vocês as etapas, como é que funciona a apoptose. Muitas vezes ela vai acontecer de forma natural, certo? Por exemplo, aí no desaparecimento de algumas estruturas, até mesmo embrionárias. Ela pode também, no caso de defeito do DNA, pode gerar apoptose também. Então, o que é que vai acontecer? As caspases, elas vão destruir o exoesqueleto, O exoesqueleto. Para a apoptose acontecer, elas precisam ser ativadas. A caspase precisa ser ativada, certo? E pode acontecer de duas maneiras: de maneira extrínseca ou por algum fator intrínseco. No caso extrínseco. Normalmente o extrínseco inicia por outra célula. Então, tipo uma célula T, que ela vai ativar receptores de membrana, certo? Que é o fase, que é o ligante e o receptor. Quando acontecer essa conexão, vai desencadear dentro da membrana a combinação de algumas estruturas de proteínas, certo? Esse aí é o de morte celular, que vai ativar uma caspase, que vai ativar as outras caspases e assim vai provocar uma cascata de caspases ativadas. Então, ela vai provocar a apoptose. Da forma intrínseca, a gente pode ver que
ela vai iniciar sendo regulado pela manutenção do equilíbrio entre proteínas mitocondriais, que são as proteínas anti-apoptóticas e as proteínas pró-apoptóticas, que são BAX e BAC. Então, numa célula saudável, as anti-apoptóticas elas vão predominar sobre as pró-apoptóticas. Mas se acontece algum problema no sinal ou algum problema na célula, a anti-apoptótica vai ser bloqueada e as pró-apoptóticas elas vão agir na mitocôndria, fazendo com que seja liberado citocromo C no citoplasma. Esse citocromo C no citoplasma, ele vai ter uma ação nas proteínas APAF1. E essas proteínas APAF1, elas vão ativar as caspases e vai provocar aquela cascata de ativação de caspase, né? A apoptose ela é necessária no crescimento, na vigilância imunológica e também no desenvolvimento de neoplasias. Ela vai ter atuação para controlar esses processos. Aqui a gente tem uma célula, que é essa célula que vai sofrer a apoptose, certo? Então, aqui no caso dessa demonstração vai ser um linfócito T que vai provocar, então é um fator extrínseco, né? O linfócito T ele vai surgir e vai provocar e vai assim se conectar com a célula que deve sofrer a apoptose. Então aqui a visão da superfície celular da célula doente. Aí é a membrana plasmática, então chega o linfócito T na superfície da membrana, certo? E o ligante responsável pela morte celular, que é justamente aquele FAS, né? Ele vai se ligar nos receptores FAS-L e vai provocar esse efeito na parte interna da célula, que é dentro do citoplasma. Então vai haver essa ligação de proteínas que servirão de adaptador, que vão se conectar recrutando a caspase 8. Quando ela provoca essa conexão com a caspase 8, ela vai gerar esse efeito da ativação dessa caspase. Quando a caspase é liberada no citoplasma, ela vai provocar a ativação das caspases 3. E as caspases 3, elas vão também estar livres no citoplasma, circulante no citoplasma. Então você observa aí na imagem, aumentando a quantidade de caspases ativadas. A caspase 3 ela quebra proteínas, então ela começa já a destruição da célula, né, a partir dessa quebra de proteínas, dessa clivagem de proteínas, de moléculas de proteínas. E é um efeito em cadeia, que acontece de forma exponencial. Então, na mitocôndria, o sinal do aumento da cascata de caspase, ele vai chegar na mitocôndria e vai provocar justamente a liberação do citocromo C no citoplasma. Com o citocromo C presente no citoplasma em altas concentrações, ele vai se ligar, ele vai ativar a APAF1 e ela estando ativa, elas vão se combinar, então elas vão se ligar umas com as outras e vão atrair, né, recrutar as caspases, no caso as caspases 9, vão recrutá-las. E também, a partir desse momento, foi criado o apoptossomo, que é a molécula, que é o conjunto de elementos que vai ativar as caspases 3, que vai justamente, essas caspases 3 elas vão atuar na destruição do citoesqueleto, porque como ela é uma quebradora de proteína, ela vai justamente destruir a quitina do citoesqueleto.
Então ela vai realmente fazer já está próximo do final da apoptose, que é quando a célula perde a sua forma, a membrana começa a formar as bolhas, perde a sua forma original e vão se formar os corpos apoptóticos, que a célula já desfragmentou, no caso, e esses corpos depois vão ser digeridos ou pelas células vizinhas ou por fagócitos. Então aqui a gente chega nas diferenças entre a necrose e a apoptose. Todos dois surgem de uma célula normal, mas na necrose vai vir um fator externo que vai tirar a célula do equilíbrio. Pode ser que a célula consiga se recuperar ou não. Pode ser que ela consiga com que esse efeito seja reversível. Se for, tudo bem. Se não for, ele vai progredir. Então vai haver essa formação da figura de mielina e vai haver a tumefação do retículo endoplasmático e da mitocôndria, que eles vão aumentar de volume. Vão surgir as bolhas de membrana, a lesão vai progredir e vai haver o rompimento das membranas do núcleo, das organelas e também na membrana plasmática, provocando o extravasamento do conteúdo e a inflamação, que é o que realmente de mais grave acontece em decorrência da necrose. No caso da apoptose, não. É feito de forma programada. Então a cromatina ela vai se condensar, o núcleo ele vai se fragmentar internamente, mas mantendo de certa forma características originais que vão ser úteis para a degradação da célula. Então também são formadas as bolhas na membrana que vão justamente provocar a partir da fragmentação da célula, os corpos apoptóticos que vão ser fagocitados. Então aqui eu vou só mostrar para vocês a diferença visualmente isso é a necrose, é a apoptose. Então você vê que a necrose ela derrama realmente, extravasa o líquido extracelular na célula e fica uma bagunça, né? Isso vai gerar uma reação, um estresse imunológico. Já na apoptose não. A apoptose ela já está ali pronta para ser digerida pelo fagócito. Então aqui essa tabela resumo, ela apresenta aqui, ó, no caso o tamanho celular, na necrose há uma tumefação, um aumento do volume celular. Na apoptose não, ela vai retrair. O núcleo ele vai sofrer picnose, cariorrexia e cariólise na necrose. Na apoptose ela vai sofrer uma fragmentação e fragmentos do tamanho dos nucleossomos. Então vão ser formados nucleossomos, os fragmentos. A membrana plasmática na necrose ela é rompida e o conteúdo intracelular extravasa. Na apoptose ela fica intacta, apenas a sua estrutura é alterada, mudando o formato e se fragmentando, especialmente com a orientação dos fosfolipídios da membrana, né? Em relação ao conteúdo celular, a digestão é enzimática e eles são digeridos pelos próprios ribossomos, né? Lisossomos, desculpa, e o conteúdo escapa da célula, extravasa. Na apoptose, o conteúdo celular fica intacto e é liberado dentro dos corpos apoptóticos para ser digerido pelo fagócito. A inflamação adjacente, na necrose acontece a inflamação, na apoptose não acontece. Justamente aí que está a questão de manter ou não a homeostase. O papel fisiológico ou patológico. A necrose invariavelmente é patológica, sempre vai resultar de uma lesão celular irreversível. Já a apoptose frequentemente é fisiológica, forma de eliminação de células indesejáveis, é uma maneira de eliminar essas células, e pode ser patológica apenas alguns tipos de lesão celular, especialmente danos no DNA. Então é isso aí, pessoal. Agradeço e morreu.